Tu tá dizendo receita mesmo ou você Receita se que eu refere digo assim, quando eu falo alimentação como um receita, todo? alimentação, tipo assim, me passa esse código, pô, é uma bananinha, aí amanhã é uma maçãzinha, depois é uma laranja, aí o arroz você diminui, mas você pode colocar um pouquinho mais de feijão, coloca mais verde, coloca mais legumes, olha, a fruta é legal após o almoço. Então assim, o que seria legal pra gente ter uma alimentação saudável dentro de casa e pra mãe que tá assistindo e não tem uma condição financeira, é aquela mãe que ganha um salário mínimo ali por mês, mas ela precisa sustentar de 1 a 2 filhos, que é a média do brasileiro. Claro, entendi. Então, assim, pensa que tem que ter 3 grupos alimentares principais na alimentação dessa criança. Tá. Então, o primeiro grupo a gente chama que é o grupo dos reguladores. O que seriam os reguladores? São as frutas, verduras, legumes. Então, assim, pelo menos, eu costumo dizer, a recomendação é que consuma pelo menos ali 3 porções de frutas no dia. Mas, puxa vida, não tem condições, nem que seja uma fruta, 2, vai aumentando gradativamente. Mas a fruta deve fazer parte. Verdurinhas e legumes ali, pelo menos umas 3 opçõezinhas, alface, tomate, beterraba, cenoura, rúcula, enfim. Então, esse grupo ele é imprescindível, ele deve fazer parte da alimentação. O grupo dos construtores lembra de construção, crescimento, de olhinhos. Então, seriam as proteínas. Então, a proteína a gente sabe que ela é importante para o desenvolvimento, crescimento da criança, né? Fortalecimento dos músculos, dos ossos. Então, a proteína não é só carne, né? Claro, tem a carne, o ovinho, o leite, o queijo, né? Castanhas nozes é um alimento um pouquinho mais caro, mas também eles se enquadram nesse grupo. Então, pensa assim, tem que ter nas principais refeições, tem que ter, então, uma frutinha, né? Verdurinha, legume, tem que ter o grupo dos construtores, que são as proteínas, e tem que ter o grupo dos energéticos, que são os carboidratos, né? Pão, batata, mandioca, milho. Então, às vezes, se for para pensar, às vezes a família ela gasta tanto com produtos ultraprocessados e industrializados, né? Que às vezes ela pensa, nossa, é caro ter uma alimentação saudável. Às vezes não é caro ter uma alimentação saudável. Basta o quê? Escolher os alimentos da estação, né? Ir nas feiras, né? Então, sempre tem uma feira livre em algum determinado lugar. Ir lá, né, nessa feira Comer um e fazer as pastel. compras. Não, tá bom, desculpa. Vai. Então, assim, se você parar para pensar, dá para ter uma alimentação saudável e balanceada. E sempre escolher os alimentos dali da estação, né? Porque eles geralmente são mais em conta mesmo, e aí você consegue ter uma alimentação. Mas entendam que a gente precisa desses grupos. E entra também as gorduras boas, né? O abacate, o azeite extra virgem. Quando você vai preparar a comidinha da criança, tem que ter um pouquinho, né? Ali de azeite, de olhinho. O sal a gente recomenda acima de 1 aninho. Açúcar só depois dos 2 anos. Se puder evitar o açúcar na vida dele. Mas eu sei que isso é impossível, né? Porque a criança ela vai para a escola, ela vai para uma festinha. E a gente não pode também restringir, né, tudo, né, para a criança. Então é basicamente isso. Então tem que ter os grupos alimentares para que a alimentação seja saudável e balanceada.